Jesus Cristo. Seja dada a Ti, Jesus. Tu és exaltado nesse lugar, Senhor. Tu não precisa de um prédio, Tu não precisa de um retiro, Tu não precisa de uma conferência, Pai. Tu precisa de um coração disposto e disponível, um coração que Te adora, que Te exalta, e a Tua igreja Te exalta aqui nessa noite, Jesus. Seja dado ao Senhor. Jesus e louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir ao nome dele. Exalte ao nome de Jesus. Adore o nome de Jesus com uma salva de palmas. Ele é exaltado. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar, gente. Tem gente animada aí? Jesus. Eu estou muito feliz. Eu também. Nós estamos muito felizes na véspera do nosso retiro. Felizes porque hoje também fechamos mais uma jornada da nossa ferramenta, que é o Freedom, hoje à tarde. Quem viveu o Freedom aí, levanta a mão. Quem viveu o Freedom faz barulho aí. Glória a Deus, foi bênção demais. Mas Deus, Ele tem algo novo, de novo. Nessa manhã Ele falou, pela tarde Ele falou, pela noite Ele vai falar, e amanhã Ele vai falar de novo. E semana que vem no Vox Ele vai continuar falando, segunda-feira, terça. Ele sempre tem algo novo. A palavra de Deus, ela é viva, e ela se renova a cada manhã. Então nós estamos muito felizes. Depois a galera vai vir com uns avisos mais práticos sobre o Vox. A gente hoje vai trazer algumas informações bem importantes daquilo que Deus tem nos dado como visão e direção para esse retiro, para que você prepare também seu coração, sua mala. Vocês já receberam o manual aí, gente? Tem alguém que já começou a montar a mala ou mochila, alguma coisa? Levanta a mão quem já fez isso. A gente quer orar por ansiedade. Não, estou brincando. Estou brincando. Você é uma pessoa precavida. Você é cuidadosa, está se organizando com antecedência. Não faz que nem o André. Falta 15 minutos para sair. Eu falei, amor, pega qualquer camiseta aí. Já fui para retiro sem escova de dente. Já fui sem... Gente, vai estar um clima bem gostoso lá, bem agradável para a semana que vem, está marcando. Mas mesmo assim, que esteja um pouquinho frio, a gente está aconselhando todos vocês a tomar banho lá no retiro. Vai ser muito importante. A gente acha que isso não é espiritual, mas banho também é espiritual. Porque você pode roubar a paz do teu irmão. Principalmente se a gente pedir para você levantar a mão para adorar, né? Adora o Senhor, vai estar todo mundo de bracinho de pinguim aqui do lado, assim, tudo. Então o banho ele é importante, tá? Tá bom? Tá, gente, eu não estou levando fé em vocês, hein? Gente do céu. Mas nós estamos nos aproximando do Vox, um tempo que tem sido preparado pelo Senhor, para que a gente possa buscar a presença dEle, ouvir a sua voz e sairmos desse lugar transformado. O Vox ele não tem poder nenhum, viu? Diz para quem está do lado, o Vox não muda nada. Quem muda é Jesus. Quem muda é Jesus. Mas esse tempo é um tempo que nós separamos. E esse ano Deus tem nos chamado a pensarmos e refletirmos um pouco mais sobre contemplação.
sobre contemplar não qualquer coisa, mas contemplar a glória do Senhor. O texto lá de Coríntios que Deus nos deu. E o nosso desejo é que a gente possa realmente ver a presença de Deus através de várias formas, pela natureza, pelos relacionamentos, pela palavra, pela oração, pela adoração. Nós queremos ouvir Deus de diversas formas e contemplar a presença dEle. E normalmente nós nos perguntamos quando estamos indo por um lugar como esse, e talvez essas perguntas sejam algumas perguntas do seu coração. O que Deus fará lá, André? O que Deus mostrará nesse retiro para mim? O que Deus tem preparado para a minha vida no Vox ou para nós como ministério lá no Vox? E todas essas perguntas, elas são legítimas. Mas antes de revelar a sua glória, Deus frequentemente, nós percebemos isso na palavra, antes de contemplar a glória do Senhor, Ele nos confronta com uma pergunta diferente. Não é sobre aquilo que eu vou receber, não é aquilo que eu vou ganhar, mas a pergunta de Deus e para cada um de nós hoje é: o que você está disposto a deixar para ir no Vox? O que você está disposto a deixar no Vox? Não é sobre o que Ele vai te dar, mas é sobre o que você vai dar para Ele nesse retiro. Na semana passada nós fomos ministrados por uma palavra abençoada pela vida do PH aqui, falando de Abraão, do sacrifício. Quando Abraão é convidado a sacrificar o seu próprio filho. Deus falou muito comigo nessa mensagem sobre essa pergunta que ficou latejando na minha mente, ficou pulsando no meu coração: o que eu estou disposto a deixar para contemplar a glória de Deus? Que tipo de sacrifício eu estou disposto a fazer e viver para que Deus se revele, para que Ele se mostre, para que Ele venha e desça e eu possa ter um encontro com Ele? E a palavra de Deus nos dá vários exemplos de homens e mulheres que abriram mão de algo para ter um encontro poderoso e contemplar a glória de Deus. Quando a gente olha para Abraão, ele deixa a sua terra. Abraão entrega seu próprio filho como sacrifício vivo. Nós olhamos para Moisés, e Moisés deixa o palácio do Egito para se tornar um fugitivo. Nós olhamos para Pedro, e Pedro abandona a sua carreira, a sua vocação, as suas redes, o seu barco, deixa tudo para trás para se tornar um pescador de homens. Quando nós olhamos para Eliseu, nós percebemos um homem que deixou bois e queimou todas as suas carroças. Ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha para onde voltar, ele não tinha plano B. Será que o nosso desejo de ter um encontro com a glória de Deus nos conduz a um ponto, nos leva a um ponto de querer queimar tudo que nós temos e dizer: Deus, eu não tenho mais plano B, o meu plano A é o Senhor, e eu quero tudo que o Senhor tem para mim. A glória de Deus, ela é gratuita. A glória de Deus, ela é gratuita, mas ela tem um preço. Seguir a Cristo nos exige tudo. Tudo. Seguir a Cristo nos exige entregar absolutamente tudo, e não parte daquilo que nós temos, não uma área da nossa vida, não algumas coisas, mas Deus quer tudo. Vocês querem ver a minha glória? Amém. E você está disposto a entregar tudo o que você tem? Renunciar a tudo? Muitas vezes nós queremos viver experiências profundas com Deus, sem permitir que Ele toque nas áreas mais importantes da nossa vida, nas áreas que nós controlamos. Nós queremos a sua presença, mas sem entregar os nossos ídolos a Ele. Nós desejamos, queremos transformação de vida, queremos cura, queremos libertação, mas não queremos renúncia. A palavra de Deus hoje para nós aqui, Levi, é uma palavra de confronto, mas é um confronto que vai te levar para a glória dEle, para a presença dEle. Não é um confronto que vai te afastar, a não ser que essa seja a sua escolha. E nós vamos trazer aqui a história de um jovem que fez essa escolha. Nessa noite a gente
pode estar se perguntando: Deus, o que vai ser do Vox? Mas nós precisamos fazer outra pergunta. E a pergunta que é o tema da mensagem de hoje é: o que eu preciso deixar para contemplar a glória de Deus? O que eu preciso deixar para contemplar a glória de Deus? E se você não quiser mais ficar na mensagem, fique tranquilo, porque essa é a proposta da mensagem, essa já é o fim, essa é a pergunta final da pregação de hoje. Você já sabe o fim, já estou dando um spoiler para você aqui. A pergunta final de Deus para mim e para você é: o que eu preciso deixar para contemplar a glória de Deus? Para contemplar a glória de um Deus santo, santo e santo. O que eu preciso renunciar na minha vida? Essa tem sido a minha oração. Enquanto o louvor tocava, eu estava de joelhos ali orando e dizendo: Deus, o que o Senhor quer mais que eu entregue? Abre os meus olhos. Se eu não estou vendo algo que eu não te entreguei, abre os meus olhos. Eu quero te entregar tudo. Tudo. E para responder essa pergunta, nós vamos olhar a história de um jovem que desejava a vida eterna, um jovem que era um bom religioso, queria estar perto de Jesus, mas ele não conseguiu entregar tudo aquilo que ocupava o primeiro lugar em seu coração. E esse texto está lá em Marcos capítulo 10, verso 17. Essa história é uma história bem conhecida, não é uma história que tem muitos detalhes, mas eu quero usar ela como uma pequena ilustração para responder a pergunta que Deus tem colocado no meu coração essa semana: o que nós estamos dispostos a entregar para contemplar a glória de Deus? Marcos 10, se você tiver com a sua Bíblia de papel, seu celular, no telão ali a gente vai colocar também. Obrigado, equipe da comunicação, pelas telas, pelo apoio também lá na projeção, obrigado. Vamos lá então, Marcos capítulo 10. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e ela é poderosa, Pai, para transformar o nosso coração, mudar a nossa mente, e ela é suficiente, Pai. Eu não preciso nem falar nada, Pai, só ao ler o teu texto, ele já é capaz, Pai, de revelar coisas profundas ao nosso coração. Abençoa o nosso tempo agora juntos aqui. Fala, Pai, desperta, Pai, desperta os jovens, abre os nossos olhos nessa noite, para saber, para identificarmos, Pai, aquilo que precisamos deixar para ver tua glória, Pai. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Gente, essa história, ela é importante, porque ela é citada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Juntando os relatos desses 3 evangelhos, a gente percebe que esse homem aqui que é falado, ele é um jovem. Fala assim comigo: jovem, rico, e exercia uma posição de liderança. Quem de vocês casaria com esse jovem aqui? Gente, sem hipocrisia. Eu vi as gurias tudo assim, ó. Não sei se eu falo. Cara, um homem temente a Deus,
aparentemente piedoso. Aos olhos da sociedade da época, ele era um jovem bem-sucedido. Era aqueles jovens que tinham mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, com 18 anos, e fez 1 milhão em uma semana, vendendo alguma coisa na internet. Era um cara bem-sucedido aos olhos da sociedade. Mas Jesus aqui, ele revela uma área do seu coração que ninguém conseguia enxergar. Jesus entra onde nenhum de nós podemos entrar. Nós estamos aqui diante de um público jovem, entre 18, vou falar a minha idade, 43 anos, talvez tenha alguém mais velho aqui, se tiver, levante a mão para não ficar constrangido aqui. Não, estou brincando, gente, não precisa levantar a mão. Um público com diversas histórias de vida, um público com muitas experiências de vida diferentes. Cada um de vocês teve uma infância. Nessa fileira aqui, ó, na primeira fileira, eu conheço uma boa parte dessa fileira. E eu sei que a história de vocês são bem diferentes umas das outras. Histórias de vida, de adolescência, de juventude, de infância. E só Jesus é capaz de sondar o mais profundo do nosso coração e reconhecer e denunciar aquilo que nós não enxergamos, os ídolos que nós não enxergamos. Aos olhos das pessoas, esse jovem era o exemplo de sucesso espiritual. Sucesso espiritual. Fala assim, sucesso espiritual. A gente vive um tempo de muito sucesso espiritual. Uma aparência de espiritualidade na internet. Uma aparência de uma vida com Deus, cheios de textos bíblicos nos stories. A gente vive infelizmente, uma crise de espiritualidade, principalmente no meio dos evangélicos no Brasil. Falta de boas referências, saúde espiritual nas igrejas, nos discípulos de Jesus. Mas nós sabemos também que tem homens e mulheres fiéis e tementes ao Senhor. Amém? Amém. Mas esse sucesso espiritual não garante uma espiritualidade real. Não é sinônimo de espiritualidade. Se você estava aqui no Freedom hoje, isso a gente vem aprendendo há alguns anos, Michelle e eu, sobre a diferença dos dons espirituais e dos frutos espirituais. Os dons são ferramentas que Deus usa. Os frutos do Espírito é o caráter de Cristo formado e forjado em nós. Eu posso servir, usar os dons sem o fruto do Espírito? Sim ou não? Sim ou não? Lição número 7 do Freedom hoje. Última palestra. A gente pode. E a gente pode até parecer ter um sucesso espiritual. Sou bem-sucedido, tenho um bom trabalho, tenho estabilidade financeira, sou jovem, sirvo em várias frentes do ministério, contem comigo para tudo, mas o mais profundo do coração, só quem conhece. Quem? Quem, Levi? Jesus. Só Deus conhece. Só Deus conhece. Por isso que a gente não se impressiona com muitos dons, com gente que serve muito. Isso é maravilhoso, não é para você se acomodar. Mas para nós o caráter ele é mais importante do que o serviço. O ser vem antes do fazer. Então esse jovem procura Jesus perguntando sobre a vida eterna. Como eu faço para herdar essa vida eterna? E Jesus fala sobre o quê? Sobre os mandamentos. Você cumpre os mandamentos? Sim, claro. O jovem afirma ter obedecido todos eles desde a sua juventude. Então Jesus expõe aqui algo que ninguém conseguia ver, o coração. O coração, o problema do coração. Diz, fala assim, meu coração. Jesus conhece o nosso coração muito bem. E por conhecer muito bem, a obra que Ele começa a fazer em nós é sempre de dentro Me admira não ter uma figurinha minha ainda disso. Dei a oportunidade para vocês aqui, fiz 3 vezes. Não gravar.
De dentro para fora. Só eu que não tenho essa figurinha, na verdade. Mas Jesus, ele começa a obra de dentro para fora, porque só ele conhece o nosso coração. E o problema daquele homem não era o dinheiro. O problema daquele jovem não era a quantidade de dinheiro que ele tinha, mas era a idolatria. Tinha algo no coração que ocupava o lugar de Jesus ali. Não era o que ele possuía o seu problema, mas o problema dele era o que o possuía. Era aquilo que o possuía. E o dinheiro e a posição, tudo que Jesus pediu para ele fazer, vai e vende tudo, entrega aos pobres. Jesus dá uma estratégia e ele sai triste. A grande pergunta aqui do texto não é quanto você tem, se você é o jovem pobre ou o jovem rico. A pergunta do texto é o que você precisa entregar que está no seu coração hoje. Qual é o ídolo que está no seu coração que você precisa denunciar e dizer, eu não vou levar isso aqui mais para frente. Eu preciso ser liberto no nome de Jesus. Eu preciso ir para esse retiro sem esse ídolo junto comigo. A vaidade, a necessidade de aprovação dos outros, o controle, a autossuficiência, o orgulho, a arrogância. O que hoje tem te prendido? E a partir desse encontro com Jesus, Jesus nos ensina algumas verdades fundamentais. E antes de pedir qualquer coisa a Deus, nós precisamos estar dispostos a dizer, Deus, eu quero entregar tudo. O primeiro ensinamento desse texto é que Jesus sempre toca naquilo que nós mais amamos. Jesus olhou para ele e o amou. Verso 21. Jesus olha para aquele jovem e o ama. Jesus olha para um jovem como ele olha para você hoje. Você não está abandonado no meio desse auditório. Você vinha no Uber, talvez sozinho, você vinha no ônibus, de carona com alguém. Talvez você mora sozinho, divide apartamento com alguém. Talvez você mora com seus pais. E talvez você se pergunte muitas vezes, cara, eu ando muito sozinho, eu estou sozinho. Ei, Jesus nunca deixou de olhar para você, mesmo nos momentos que você está sozinho. E o texto diz que Jesus o ama. Jesus revela que faltava algo para ele. Jesus não confronta aquele jovem para humilhá-lo. Jesus confronta ele para libertar ele da idolatria. Libertar ele daquilo que prendia o seu coração. O dinheiro não era o problema. O problema era que a riqueza havia se tornado o seu tesouro e talvez a sua segurança. Eu não tenho amor ao dinheiro, mas eu tenho medo da escassez. Eu tenho medo de passar trabalho, eu tenho medo de não ter, eu tenho medo de perder a autonomia. Eu tenho medo de querer sair para um rolê e não ter dinheiro no bolso. Já pensou, mano? Se me convidam para um rolê e eu não tenho recurso para estar nesse rolê, como que eu vou estar desprovido financeiramente? Nós temos medo de depender do Senhor, porque nós queremos autonomia, independência. Nós não queremos depender de um Deus que vai dizer se você vai naquele rolê ou não. Você não quer depender de um Deus que vai dizer se você pode ou não pode comprar esse tênis, essa roupa. Se você pode ou não pode fazer essa viagem. Você e eu queremos a independência. Se eu decidir ir para Gramado, eu quero ir para Gramado. Ponto. Se eu quiser ir para Ipanema ali, eu tomar um sorvete, eu vou. Se eu quiser ir no Madeiro comer um hambúrguer, eu vou. Estou fazendo propaganda para o Madeiro de graça aqui ainda. Nós gostamos da independência. E o que aquele jovem tinha era talvez medo de perder essa segurança financeira, essa autonomia. E todos nós temos áreas que tentamos esconder de Deus. Todos nós temos coisas no nosso coração que disputam com Deus o controle do nosso coração. Aquilo que nós mais amamos geralmente exerce maior influência sobre as nossas decisões. Aquilo que nós mais amamos exerce maior influência nas nossas decisões. Se você é alguém que ama o dinheiro, você vai tomar todas as suas decisões a partir do quê? Do quê? Do dinheiro.
Se você é alguém que gosta de aparecer, se você gosta de ser visto, admirado, as suas decisões vão ser sempre baseadas na admiração. Eu vou para onde me dá mais visibilidade. Eu vou para um rolê onde eu vou ser visto. Eu vou para um lugar onde as pessoas me percebam. O que eu e você hoje teríamos dificuldade de entregar a Deus? O que hoje, se Deus estivesse face a face com você, e Ele está aqui, você talvez não consiga vê-lo, mas Ele está presente aqui. Diante da presença de Deus, se Ele olhasse para você e dissesse: ei, eu preciso disso, o que você teria dificuldade de entregar para Deus hoje? O teu trabalho? A tua profissão, a tua carreira, a tua formação, teu diploma acadêmico? Deus, está aqui, eu não quero mais isso. Será que isso virou um ídolo no teu coração? Deus, está aqui meu cartão, pode raspar minha conta. Tem R$13,50 lá. O que hoje você teria? Um relacionamento que Deus já disse que acabou e você está persistindo nesse relacionamento? Alguém que te desrespeita? Alguém que não te admira? Alguém que não valoriza você como um discípulo de Jesus, como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus? O que hoje, se Deus pedisse para você, você teria dificuldade de entregar para Ele? Talvez se Deus pedisse as tuas redes sociais. Não, aí não, André. Um relacionamento eu até entrego, mas as minhas redes sociais, não. Meu Instagram eu conquistei, tudo orgânico, pastor. Nada de comprado ali, tudo orgânico. Não botei R$1. Tenho 332 seguidores. No orgânico. Será que se Deus pedisse esse relacionamento, tuas redes sociais, teu trabalho, a tua vocação, a tua carreira, você estaria disposto a dizer: Deus, eu entrego tudo para viver os teus sonhos, para ver a tua glória. Eu abro mão, como Pedro abriu mão do barco, da rede, de uma profissão, a única profissão que ele tinha, que trazia sustento para sua casa. Ele disse: sim, eu quero me tornar um pescador de homem. Aquilo que você não consegue entregar pode ser exatamente aquilo que está impedindo você de crescer e avançar espiritualmente. Talvez aquilo que você e eu não conseguimos entregar na presença do Senhor, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos ressentimentos, talvez isso esteja nos impedindo de crescer espiritualmente com Jesus, de amadurecer. Talvez isso tenha feito com que você se torne apático espiritualmente, com que você dependa de alguém o tempo todo, dizendo: ei, levanta a mão, ei, vamos, ei, glorifica, vamos gente, vamos, ei. Você tem um Espírito, você tem um poder do Espírito, aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia habita no seu coração. Ele é a tua motivação diária. Você tem tudo que você precisa dentro de você. Eu tenho tudo. Nós não precisamos de motivação externa. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos dele. Quando Jesus expõe aquilo que nós mais amamos, nós somos colocados diante de uma decisão que é difícil muitas vezes. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é algo que você precisa, na ajuda e no poder do Espírito, dizer: Deus, eu abro mão de tudo. Se o Senhor está me pedindo esse emprego, eu entendi que é o Senhor. Não é para fazer loucurada por aí, tá, gente? Segunda-feira está todo mundo demitido aqui. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de coisas que o Senhor já vem falando com você, sobre trabalho, sobre formação, sobre estudar. Talvez você esteja até ao contrário, sem fazer nada, e Deus está dizendo: ei, está na hora de você levantar
pegar uma enxada, um carrinho de mão e capinar. Vamos lá. Está na hora de você se inscrever num vestibular e fazer um curso. Tá? Eu não sei o que Deus está te pedindo. Mas se Ele está te pedindo, meu irmão, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Ou nós entregamos os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, ou permitimos que eles continuem governando a nossa vida. Aquilo que nos influencia, aquilo que nós mais amamos, nos influencia. Foi exatamente nesse momento que o jovem rico precisou fazer uma escolha diante de Jesus. E a sua escolha aqui nos leva ao segundo ensinamento que esse texto nos traz. O texto diz no verso 22 que aquele jovem se retirou triste. Ele saiu triste da presença de Deus. Aquele jovem ouviu Jesus. Aquele jovem foi visto por Jesus. Ele foi amado por Jesus. Tem jovens amados por Jesus aqui? Obrigado. Tem jovens amados por Jesus aqui? Você se sente amado por Deus? Só o fato de você estar aqui hoje com essa pessoa cheirosa do seu lado, você é muito amado por Ele. Viu que eu estou falando bastante de cheiro, banho, estou com esse negócio. É já para ir ajudando vocês a permanecerem cheirosos assim no retiro. Aquele jovem foi amado por Jesus. E ele foi chamado para seguir Jesus. Levi, presta atenção. Jesus não olhou para ele e disse: ei, tu é rico, Miguel. Tu não pode me seguir. Ele não olhou para aquele jovem e disse: você não é digno de me seguir. Afasta-te de mim. Foi isso que Jesus fez? Jesus olhou, Jesus amou. E Jesus fez um convite para ele. Qual o convite, Marquinhos? Vai, vende tudo, reparte aos pobres, depois venha e me siga. Jesus não disse: eu não te quero como seguidor. Ele não disse: eu não quero rico me seguindo. Eu não quero jovem inteligente me seguindo. Ele disse: vai, tira os ídolos do teu coração. Eu quero ver se tu está disposto a destronar esse ídolo do teu coração. E aí depois que tu fizer isso, me segue. Eu te quero como meu seguidor. Jesus nunca olhou para aquele jovem rejeitando ele. Talvez alguns podem até pensar: tá, mas com aquela pergunta que Jesus fez, era óbvio que o cara não ia seguir. Jesus nunca quis rejeitar aquele jovem. Mas ele fez uma escolha. Ele decidiu. Ele decidiu ir embora. Ele fez uma escolha de sair da presença de Jesus e viver a sua vida do jeito que ele bem entendia. Ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão dos seus ídolos. Ele queria Jesus como benefício, ele queria as bênçãos de Jesus, mas não queria Jesus como o Senhor da vida dele. Ele queria o Salvador, mas não queria o Senhor, porque ele tinha outros senhores já governando o coração dele. Muitas vezes nós queremos a presença de Deus sem um arrependimento. Nós queremos o avivamento na cidade de Porto Alegre, amém? Sem mudança de vida, de caráter. Nós queremos transformação. Eu não quero mais ser o mesmo, sem renúncia. Nós mantemos absolutamente tudo no mesmo lugar da nossa vida. Eu quero ver a glória de Deus, mas tem que ser do jeito que eu escrevi e planejei, para que nada saia fora do meu quadrado. Porque senão eu me desestabilizo, André. Porque se eu perco o controle, eu me desestabilizo. Deixa eu falar uma coisa: Deus quer que você perca o controle. Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele é quem controla e governa as nossas vidas, amém? Eu sei que para alguns temperamentos é mais difícil lidar com isso.
Para outros parece que Jesus dizendo, larga tudo, soltei. Esses são um pouco eu, Marcos. Larguei. Para onde Jesus? Não, era só botar do lado, agora eu já larguei. Aí eu tenho que voltar e pedir perdão para Jesus ainda. Mas tem para outros é um pouco mais difícil. Larga. Não, Jesus é que larga. Mas veja bem, olha só. Minha mãe me deu isso. Larga. Não, mas então, isso aqui era da minha avó, da minha vovó, e da outra avó da minha avó. Não, mas Deus está dizendo, larga. Não é que sempre foi assim na minha família. Jesus está dizendo, larga. É que, larga. Solta-se, Jesus está dizendo, entrega para mim. Ele está dizendo, confia em mim que o que eu tenho para você é bem maior e melhor. Os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Existe alguma área da minha vida que ainda eu não entreguei a Jesus? Será que existe algum pecado que eu continuo alimentando e alimentando e alimentando? Será que Deus realmente ocupa o primeiro lugar no meu coração? Será? Será que Ele é Senhor? Antes do Vox, Deus quer remover tudo aquilo que compete com Cristo no nosso coração. Não negocie com os seus ídolos. Entregue-os, denuncie, diga, eu renuncio tudo. Ah, Deus vai me tirar tudo? Não necessariamente. Eu não sei o que Ele vai fazer com a tua vida nos próximos 10 anos. Mas uma certeza eu tenho, que se você entregar os teus sonhos, planos, projetos, carreira, vocação nas mãos dEle, Ele vai multiplicar isso. E vai fazer de você uma bênção por onde você passar. A glória de Deus não divide espaço com aquilo que toma seu lugar, o lugar de Deus, em nosso coração. A glória de Deus não divide espaço com aquilo que toma seu lugar em nosso coração. O problema não era apenas identificar o ídolo aqui. O problema era abandonar a idolatria. Muitos de nós conseguimos reconhecer aquilo que está impedindo Deus de agir na nossa vida. Conseguimos ouvir o que Deus está nos pedindo com clareza. Mas poucos de nós estamos dispostos a entregar o que Deus nos pediu. Poucos estão dispostos a entregar o que Deus está pedindo. E aqui nós conectamos com o terceiro ponto e ensinamento dessa mensagem. O maior milagre do Vox não será o que Deus fará nesse retiro. Será o que você entregará para Ele nesse retiro. Eu queria convidar vocês hoje, aqui nessa noite, a mudar a perspectiva do coração e da mente de vocês sobre esse retiro. Sabe quando a gente está indo para um lugar, Perinha, e a gente dá um cavalinho de pau? Hoje a gente está dando um cavalinho de pau. Mudar a perspectiva é, estamos indo para receber mais, queremos mais. Não tem problema nenhum. Quem não quer mais aqui? Eu quero mais de Deus. Vocês querem mais de Deus ou não? Amém? Eu também quero. Eu quero mais de Deus, André. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser um homem cheio do Espírito. Mas para isso, Deus tem um convite para mim, Felipe. Eu preciso morrer para mim mesmo. Talvez ao invés de nós ficarmos aqui, Deus, faz, nós queremos mais. Vem. Quem sabe a gente não muda hoje para Deus, eu entrego, abro mão, renuncio. Deus quer mudar a nossa perspectiva para esse retiro. Deus quer mudar os nossos olhos. Chega de ser uma geração pedinte, mas uma geração que renuncia e se arrepende.
Deus, eu não te quero pelo que tu pode me oferecer, eu te quero porque eu te amo e eu confio em ti, e eu estou disposto a morrer por ti e contigo na cruz todos os dias. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele deseja. E quando nós renunciamos a nossa vida, quando nós renunciamos a nossa reputação, colocamos os olhos em Jesus e dizemos para Ele: Pai, eu quero que o Senhor mude meu coração, e eu entrego tudo. Ele vem e desce com a sua glória. Ele desce com a sua glória. A chuva serôdia vem e o céu se abre, porque tem um povo que não está pedindo, tem um povo que está se entregando. Deus, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. No verso 21, Jesus olha para aquele jovem e diz: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro aonde? No céu. Tesouro aonde? Tesouro aonde? Tesouro no céu. Semana passada nós estávamos numa reunião, não, essa semana, uma reunião do Vox com a equipe. E um dos mordomos ali, dos líderes de área, foi tão bonito quando ele falou sobre que privilégio poder servir no retiro, Duda. E ele falando: que privilégio, André. Gente, que privilégio poder servir no retiro. Sabendo que aqui a gente vai ter dificuldades nessa terra, mas que existe um galardão na eternidade. Existe algo maior na eternidade que nós receberemos da mão do nosso Pai. Eu olhei para ele falando, ele mudou a perspectiva da reunião do dia. Não é sobre adquirir tesouros nessa terra. O problema muitas vezes é que nós tentamos encaixar o Evangelho na cosmovisão secular desse mundo. Nós tentamos adaptar o Evangelho à forma que seres humanos limitados, controlados pelo dinheiro, pelas emoções doentias, controlado pela sua carnalidade, nós pegamos esse homem corrupto, sem Deus, e nós queremos usar esse jeito de viver e aplicar ele ao Evangelho de Jesus. Essa perspectiva que Jesus traz para ele: cara, você não vai ter um tesouro aqui na terra. E talvez você está aqui hoje sonhando, planejando em construir uma baita carreira, não para glorificar Deus, mas para encher o bolso de dinheiro. E não tem problema nenhum contra o dinheiro, desde que ele não seja um ídolo no teu coração. Talvez você está construindo, focando numa vocação que Deus não te chamou, mas porque aquela profissão vai te permitir satisfazer os desejos da sua carne. Pá, mas que palavra pré-vox. Eu também perguntei a mesma coisa para Deus. Mas eu não tenho coragem de dizer para vocês: vamos para um retiro, galera, 200 jovens. Vamos para um retiro, de glória em glória, no oba-oba, só no uhul. Eu não tenho coragem. Eu nem vou sair de casa, nem tenho coragem de tirar vocês de casa. Eu daria outro nome para o retiro. Quer dizer, nem fui eu que dei o nome. Mas o nome nem seria de glória em glória, se fosse só para ser uhul. A gente chamaria de Vox. Comunhão e conexão. Isso aí, ó. Pá, a gente inventa um negócio mais... Isso aí, ó. Network. Vox Network. Mas a gente colocou o nome, Deus nos deu direção de glória em glória. Nós não vamos encontrar a glória de Deus se nós não entregarmos os ídolos do nosso coração. Aquele jovem chegou querendo receber, mas Jesus chamou ele para entregar. O jovem não conseguiu dar esse passo. Ele escolheu outro caminho. Nós queremos o Evangelho sem cruz. Nós queremos a bênção da glória
sem a morte do eu. Olha só, nós queremos a bênção da glória. Eu quero ver a tua presença, Jesus. Mas eu não estou disposto a morrer para mim mesmo. Eu quero a bênção da glória, sem a morte do eu. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. É noite de arrependimento hoje aqui. É noite de quebrantamento, é noite de renúncia, de humilhação. Se nós desejamos ver a glória de Deus como Moisés viu, como outros homens de Deus viram, nós precisamos renunciar. A palavra eu e a palavra glória é uma péssima combinação, porque provavelmente eu vou estar trazendo a glória para mim. Agora, Deus e glória é a combinação certa, porque toda a glória é dada a Ele. Se eu desejo viver para minha glória, se nós não queremos morrer para nós mesmos, nós vamos ir para um retiro buscando a nossa glória. Mas se nós desejamos ver a glória de Deus, essa sim é a combinação errada. Deus e glória na mesma frase combina. Eu e glória não combina. Ao longo da Bíblia, Deus mostrou homens que tiveram a bênção de abrir mão e renunciar e viram a glória de Deus. Muitos chegam perto do retiro e agora as pessoas vêm me perguntando: André, o que Deus tem para mim nesse retiro? Se alguém perguntar para você: Duda, o que Deus tem para nós nesse retiro? Qual vai ser a tua resposta? A resposta da Duda vai ser: o que você tem para entregar a Deus nesse retiro? Muda a perspectiva, devolve a resposta. Não é sobre o que Deus vai te entregar no Vox, é sobre o que você vai entregar para Ele nesse retiro. Chega de olhar para Deus como o gênio da lâmpada lá que você esfrega e faz o seu pedido. Chega. Olha para Ele como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Chega diante dEle. E aí Ele vai te levar para uma cena lá no Calvário, em cima do monte. 3 cruzes cravadas no chão. A cruz do meio tinha um homem puro que jamais pecou. Um homem que era santo, santo, santo. E Deus vai te dizer: o que eu tinha para te entregar, eu já te entreguei. O que eu tinha para te entregar, eu já te entreguei. O que eu tenho de mais precioso é o meu filho Jesus. E ele foi rasgado naquela cruz. Ele foi rasgado, perfurado, açoitado, humilhado. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que decidiu abrir mão da sua glória e desceu, se esvaziou, se humilhou, se fez forma de homem e morreu lá no Calvário, por mim e por você. Será que depois de pensar e Deus te levar para essa cena, será que você ainda tem coragem de fazer algum pedido para Deus? Será que o que você já entregou para Deus é tão precioso quanto aquilo que Ele entregou para você? Será que você teria coragem de dizer: Deus, eu já entreguei tudo, mas no fundo, só você e Ele sabe que você está cheio de coisa guardada que você não quer entregar para Ele?
Você pode mentir para pastor, você pode mentir para líder de célula, você pode mentir para o seu amigo, você pode mentir para você mesmo. Ei, deixa eu te dizer, Deus conhece o teu coração. Jesus olha para aquele jovem e diz: ei, tu cumpre tudo mesmo, tu é um bom religioso. Tanto que quando ele chega na presença de Jesus, o texto diz que ele se ajoelha, ele se rende na presença de Jesus e diz: mestre. Jesus olha para ele e diz: cara, tu vai dar bom, guri. Tu vai dar bom, guri. O texto diz que Jesus olha para ele e o amou. Tu vai dar bom, eu acredito em ti, guri, eu acredito. Mas deixa eu te falar uma coisa então. Tu tem te esforçado, tu tem feito teu devocional, tu tem jejuado de vez em quando, tem vencido a pornografia, tu tem vencido a imoralidade, os pensamentos impuros, graças a mim, tu tem vencido. Mas uma coisa te falta ainda. E a pergunta de Deus para você, Levi, é essa: eu sei o que te falta. Você sabe o que te falta? Se você não sabe ainda o que te falta, Levi, entregar, Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui e Ele vai revelar o seu coração. Na medida em que você se colocar na presença dEle e dizer: Deus, assim como Tu falou com aquele jovem rico, o que ele precisava fazer, o que faltava para ele, eu não sei o que me falta ainda, Jesus, eu não sei mesmo. Eu não sei, eu estou sinceramente aqui, eu não sei. Eu não sei, eu tenho me esforçado, eu tenho dado o meu melhor. Eu não sei mais o que te entregar, Jesus. Ele sabe o que te falta. O que Deus já te pediu para abandonar, o que preciso confessar. Querido, chegue no Vox disposto a confessar os seus pecados. Chegue no Vox disposto a liberar perdão para aqueles que você ainda não perdoou. Chegue no Vox disposto a restaurar relacionamentos quebrados. Restaura o relacionamento com seus pais essa semana, restaura com seu amigo. Não vá para o retiro quebrado. Deixa eu te falar, não vá quebrado. Não vá quebrado. Se você estiver quebrado, vá igual. Mas o meu conselho é: se arrependa, restaure, peça perdão essa semana, para que você possa ter um encontro com a glória de Deus naquele lugar no final de semana que vem. Nós não estaremos aqui. Esteja disposto a renunciar práticas erradas, mau hábitos, e esteja disposto a recomeçar. Talvez você está aqui dizendo: André, eu me perdi muito, cara. Tu não tem ideia. Tu não tem ideia, cara, do que eu já fiz. Mas deixa eu te falar, Deus tem cura para você hoje. Deus tem um tempo novo para você. O maior milagre que Deus pode fazer não vai começar no Vox, vai começar hoje aqui. Hoje esse retiro já começou. Esse retiro já começou quando Deus decidiu lá no céu que nós teremos um retiro. Ele já começou a planejar, celebração por celebração, dia após dia, semana após semana. A gente estava ali atrás e eu vou falar para vocês aqui, essa não era a banda do retiro. Quem é que foi abençoado essa noite pelo louvor aqui? Amém. Eu estava ali com Misa e com PH ali, a gente estava chorando ali. Cara, olha o que Deus faz, cara. Ele faz muito melhor do que a gente. Deus nunca teve plano B. Deus nunca teve plano B, Arthur. Deus sempre teve o plano A, Perinha. Deus não trabalha com hipótese. Deus não está construindo um plano B para o Vox, tem um plano A. O plano A dele sempre foi junho, nunca foi março. Deus não trabalha com um plano B, querido.
Esse retiro já começou. Esse retiro já começou e Deus está nos chamando. Ei, o que vocês precisam entregar para mim ainda? Se você não sabe, Ele vai te dizer: eu sei o que te dizer. O texto termina dizendo que aqueles que deixam tudo encontram algo maior. Os discípulos de Jesus que estavam ali acompanhando aquele diálogo, eles começam a questionar Jesus sobre o jovem rico. E Jesus fala para eles algumas coisas sobre o camelo que vai passar na agulha. É mais difícil um rico entrar no céu, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico. Mas o papo não era sobre esse. O papo é que no final, lá no verso 28, Pedro diz: Jesus, nós aqui, pescadores, deixamos tudo para te seguir, Jesus. Tudo. Eu não tenho mais nada, eu queimei minhas carroças, eu saí do palácio do Egito. Abraão saiu da sua terra, no meio da sua parentela, no meio dos seus parentes, para construir algo com o Senhor no deserto, e dele nasceu uma grande nação. E olha o que Jesus responde para Pedro. Respondeu então Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a sua casa, seus irmãos, suas irmãs, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, nenhum desses deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Não é no futuro, é nesse tempo. Jesus está dizendo: ei, vocês que deixaram pai, mãe, irmão, irmã, filhos, campo, tudo isso por amor ao meu nome, para me seguirem, fiquem tranquilos, vocês receberão 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele diz 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs. Olha para o lado aí, quem aqui é filho único? Quem é filho único, levanta a mão bem alto. Quem é filho único aí? Quem é filho único, fica de pé agora, por favor. Quem é filho único, fica de pé, Deixa eu falar um negócio para vocês. Sem Jesus, provavelmente vocês andariam sozinhos. Mas quando Jesus entra na nossa história e a gente diz para Ele: Jesus, vem morar no meu coração, eu te aceito como Senhor e Salvador, eu renuncio tudo. O texto diz que Ele dá 100 vezes mais irmãos, irmãs, casas, pais espirituais, mães espirituais. Dá uma olhada aí, você que é filho único, dá uma olhada para trás aí. Olha quantos irmãos Deus te deu. Olha quantos irmãos, olha para trás aí. Quem está do lado aí, bate nele aí: eu sou teu irmão, conta comigo. Podem sentar. A maior perda não é deixar algo por Jesus. Escute, jovem, a maior perda não é deixar algo por Jesus. A maior perda que você e eu podemos ter é trocar Jesus por qualquer outra coisa. A maior perda não é deixar algo por Jesus, mas é trocar Jesus por qualquer outra coisa. Ele é tudo. Nós cantamos aqui, nós vamos cantar de novo, que Ele é o nosso tesouro, que nós encontramos um tesouro, e Ele é o nosso tesouro. O jovem rico, mal ele sabia que ele estava diante do Rei dos Reis ali, o dono do ouro e da prata, aquele que sustentaria, não deixaria faltar nada. Mas o medo, a insegurança de perder o controle, de a escassez bater na porta, da dificuldade, da perda da autonomia. Ei, eu não posso comer sushi essa semana, não pode. Eu não posso comer hambúrguer, não pode, não tem, está tudo bem. O medo fez com que ele perdesse e deixasse de viver tudo aquilo que os discípulos que disseram sim, Miguel. Os discípulos que disseram sim viveram uma experiência com Jesus
Boa ou ruim? Boa ou ruim? Pedro, ele deixou as redes e encontrou propósito. Paulo deixou o prestígio e encontrou Cristo. Moisés deixou o palácio, mas teve um encontro com a glória de Deus. O que você está disposto a entregar ao Senhor hoje, como oferta, como morte, para dizer: Deus, eu quero sim um encontro com a Tua glória, eu quero contemplar a Tua glória no Vox, mas para isso sim, Deus, eu vou renunciar isso na minha vida hoje, eu vou entregar isso hoje, Pai. Eu parei, eu larguei, eu preciso do Senhor, eu não sei como eu vou viver sem isso, mas eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Nada do que nós entregarmos a Deus se compara com aquilo que nós receberemos dEle. Nosso desejo no Vox, queridos, é que de fato a glória do Senhor seja vista naquele lugar. Nós queremos contemplar a glória do Senhor. E se a sua dúvida é: André, será que Deus vai aparecer no Vox? Será que Deus vai estar lá no Vox? Será que Deus vai nos visitar? Será que Ele vai aparecer? Ou a gente vai ficar lá sozinho? Ei, deixa eu te falar, Deus já prometeu a sua presença no Vox esse ano. O primeiro inscrito no Vox não foi você, o primeiro inscrito foi Deus. Eu disse: eu estou marcando esse encontro com vocês, essa agenda ela é minha, não é de vocês. É Ele que está nos chamando para a presença dEle, não é nós que estamos indo para atrair a presença dEle. Ele já está lá, Ele é o Senhor. Esse retiro é dEle, não é de igreja, não é de pastor, não é de ministério. A igreja de Jesus é dEle. Vocês são o rebanho do Senhor, não do André. Vocês são do Senhor. E se você está se perguntando se Ele vai aparecer, deixa eu te falar, Deus estará presente lá. Você pode ficar de pé e fechar os seus olhos. O que eu preciso deixar para contemplar a glória de Deus? O que eu preciso deixar para contemplar a glória de Deus? Feche os seus olhos agora e faça essa pergunta ao Senhor. Você e o Espírito de Deus agora. Pergunte a Ele: Deus, o que eu preciso deixar para contemplar a glória do Senhor? O que Deus está te pedindo? Em silêncio, pergunte ao Espírito: o que ocupa, Deus, o lugar de Cristo na minha vida? O que eu preciso abandonar hoje, Jesus? O que eu preciso confessar? O que eu preciso entregar antes do voto? Pergunte ao Senhor o que você precisa deixar para contemplar a glória dEle. Enquanto nós cantamos essa canção, saia do seu lugar e faça essa pergunta aqui, rendido na presença dEle. Se você quer entregar tudo, absolutamente tudo, e se você está disposto a dizer: Deus, eu não estou indo para receber no Vox, eu estou indo para entregar a minha vida por completo ao Senhor, todas as áreas. Pai, eu quero entregar tudo, eu quero morrer para o mundo, morrer para mim mesmo e viver para a Tua glória nessa terra. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Quero ver a beleza. Confesse ao Senhor a sua dificuldade. Ó Espírito,
meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho, Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo.
Vox, apenas esperando que Deus faça algo por você. Não venha com a expectativa de só receber. Deus vai fazer algo por nós naquele lugar. Mas venha decidido a entregar tudo para Ele. Porque aqueles que contemplam a glória de Deus nunca permanecem da mesma forma. Pai, nós nos rendemos ao Senhor aqui agora, Jesus, como igreja, Pai, como jovens, Pai, e nós queremos entregar tudo ao Senhor. Sonda o mais profundo do nosso coração, Pai. Como o Senhor sondou o coração daquele jovem, Pai, rico, líder, bem-sucedido. Pai, sonda o nosso coração. Pai, nós não queremos ser religiosos, frequentadores de igreja. Nós não queremos fazer parte apenas de um grupo de evangélicos. Nós queremos ser teus discípulos que renunciam tudo, discípulos que abrem mão de tudo para te seguir, Jesus. Pai, nessa noite nós queimamos as nossas carroças aqui. Pai, nós entregamos tudo que nós temos ao Senhor. Nós não queremos um plano B, nós não queremos uma válvula de escape, nós não queremos segurança. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós não estamos indo para esse retiro para Te pedir nada, apenas para entregar tudo que nós temos. O nosso coração, a nossa vida, a nossa profissão, os nossos dons, talentos, a nossa vocação. Pai, o nosso futuro, Pai, os próximos anos, 2, 3, 5, 10 anos, Pai. Pai, nós planejamos os próximos anos como família lá em casa, Pai. Mas nós rendemos todos eles ao Senhor. E a nossa oração é: faça a Tua vontade e não a nossa, Jesus. Nós nos humilhamos, Pai, cada jovem que está aqui na frente aqui, Pai, de joelhos, rendido ao Senhor. Faz a Tua boa obra na vida deles, Pai. Eles estão aqui entregando tudo o que eles têm, Pai, para ver a Tua glória, Pai. Porque o Senhor entregou o seu melhor lá na cruz por cada um de nós. Cristo é a beleza de Deus. Cristo é a glória de Deus. Cristo é próprio Deus. Tu entregou, Pai, o Teu Filho amado, e nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Rendemos ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai, aos Teus pés. E pedimos, Deus, faz de novo, Pai. Faz de novo, Pai. Pai, em 2023 nós vivemos um retiro extraordinário na Tua presença naquele lugar. Em 2024 nós vimos o Senhor se manifestar no Vox, Pai, de forma sobrenatural. Pai, o ano passado, Pai, lá em Curitiba, o Senhor nos visitou de uma forma tão poderosa e forte, Jesus. E esse ano o Senhor nos chama mais uma vez lá para o PV, Jesus, para contemplar a Tua glória. Pai, o Senhor nos chama para contemplar a Tua face. Nós queremos Te ver naquele lugar, face a face, como Tu és, Jesus. Nós não podemos entrar no Santo do Santo sem tirar as sandálias dos nossos pés.